Foi no ano de 517 que a história da humanidade vai enfrentar algo muito estrondoso concernente à igreja e ao cristianismo. Nós vamos ver que neste ano, Martinho Lutero, um monge episcopal, vai lançar as 95 teses na igreja de Wittenberg, isto é, na Alemanha, protestando contra a igreja católica romana na altura, por causa de alguns dogmas, de algumas liturgias e de algumas ideias, conceitos e outras coisas que aconteciam dentro da igreja. Com isso, vai se inaugurar a era do protestantismo e nós vamos ver que vai surgir controvérsias, vai surgir divisão, vai surgir perseguição no meio da igreja. Antes de falarmos sobre Martinho Lutero e com sua reforma, queremos juntar esta história junto com um dos conselhos mais famosos da história. Quero falar propriamente sobre o Concílio de Trento, que muitos historiadores, teólogos e pesquisadores dizem que é um dos maiores conceitos ou concílio que a história já viveu. Vai ocorrer pela primeira vez em dezembro de 1545 até 1563. São 18 anos de concílios, na quais ocorreram 25 sessões e vários papas, vários bispos, vários homens ligados à ciência e à cristandade tiveram que sentar para, em primeiro lugar, poder separar com o protestantismo. Por isso, você que é meu amigo, não saia dali. Por favor, siga a nossa página aqui no YouTube e é importante que tu subscreva aqui no canal, Faça parte, membro, partilhe os nossos conteúdos, é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é muito interessante e nos ajude de uma forma financeira para que possamos crescer e trazer conteúdos de qualidade. Aqui no Facebook, partilhe a nossa página, deixe sempre a tua mensagem, o teu gosto, partilhe para os teus amigos, é importante, faça parte, membro do YouTube, não saia daí. E no programa de hoje vamos falar sobre este concílio importante que mudou a história do cristianismo. É do vosso beneplácito que, para o louvor e glória da Santa e indivídua Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para aumento da fé e religião cristã, para a extirpação das heresias, para a paz e união da Igreja, para a reformação do clero e do povo cristão e para abatimento e extinção dos inimigos do povo cristão, se determine e declare que o Sagrado e Geral Concílio Tridentino começa e está principiado. Responderam: é do nosso beneplácito. Foi por intermédio dessas palavras que acabamos de ouvir, que se deu o início da primeira sessão, isto é, em 1545, lá na cidade de Trento, que se teve esse início, desta grande reunião. Ali nós vamos ver que vários bispos convidados, vários homens do saber, do conhecimento de toda parte da Europa como da África, tiveram que estar ali, pois era necessário este concílio ser convocado, e quem vai convocar este concílio é o Papa Paulo III. Ele achou por certo que este concílio tinha que ser convidado, tinha que ser convocado por intermédio, do alastramento do protestantismo. Esse era aquilo que estava a trazer problema no seio da igreja, estava a ameaçar, o poder papal, o poder da igreja. Com o protestante, vários bispos como Lutero, vários bispos vão ficando ameaçados e parece que a Europa estava a ser inundada por intermédio dessa grande reforma. Nós vamos ver que, pela primeira vez, vai se começar uma das muitas sessões que aconteceram ao longo deste Concílio de Trento. Como nós já dissemos, no seu todo foram mais de 25 sessões que aconteceram para que esse concílio pudesse se realizar. O primeiro dele ocorreu no ano de 1545 até 1549. Ali vai começar
discutir primeiramente sobre o avanço da contra-reforma, o avanço do protestantismo que estava a ocorrer na Europa. Por outro lado, se discutiu também como dogmas, vários dogmas, por exemplo, as penitências, salvação pelas almas, vários dogmas, N dogmas que foram discutidos neste primeiro concílio, ou nesta primeira sessão. Parece que a reforma estava a ganhar peso e com isso os papas ou os bispos tinham que sentar. Outra coisa importante que precisamos dizer, não é? É que ao longo dessas sessões, nenhum papa pôde participar de uma forma presente, devido às várias guerras, pois estávamos a viver um momento difícil e os papas temiam pela sua vida. Ali, essas sessões vão acontecer e vão discutindo para que categoricamente pudessem acabar ou parar com a contra-reforma. 18 anos que permitiram a reafirmação e redefinição de pontos basilares da doutrina e a composição de um programa de reforma interna da Igreja centrada no papado, episcopado e clero, que pautariam os rumos que seguiu e configurariam o clero e a religiosidade dos fiéis até a segunda metade do século XIX. Só então se celebrou novo concílio, o Vaticano I, iniciado em 1869. Outro assunto importante que se discutiu no primeiro concílio de Trento, na primeira reunião, foi a ordem dos jesuítas. Era necessário que se restaurasse essa ordem para que pudesse entrar em vigor. Outra questão importante foi o restauro da Santa Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição, onde os fiéis, aqueles que iam contra os preceitos e os dogmas da Igreja, eram martirizados. Eles passavam por esse tribunal e eram condenados, e eram lacrados, eram condenados, eram enforcados por todo tipo de morte que poderia acontecer. Então nós vamos ver que esse concílio começa com esse objetivo, para que pudesse meter em evidência alguns dogmas importantes, não é? Que a Igreja estava perdendo o seu peso, visto que a contra-reforma estava entrando com muita força e vários países como a Alemanha, a França, a Inglaterra, estava se apegando pouco a pouco e entrando nessa contra-reforma. É ali que este concílio entra em vigor para que pudesse parar, não é, de uma vez por toda, porque estavam a perder membros, estavam a perder fiéis por intermédio dessa contra-reforma. Parece que o autor do universo, o próprio Eterno, estava cansado, não é, com alguns dogmas que a Igreja estava a levar ao longo dos séculos e achou por certo que em 1517, como nós já dissemos, esta contra-reforma pudesse entrar em vigor e assim foi necessário este concílio de Trento, que vai iniciar em 1545, no decorrer desta primeira sessão, que vai terminar em 1549. Entre 1545 e 1563, os conciliares não estiveram sempre reunidos por dificuldades de várias ordens, sobretudo de natureza política, fizeram com que o concílio tivesse 3 fases. A primeira durou de 1545 a 1549, com mudança para Bolonha entre 1547 e 1549. A segunda efetuou-se em 1551 a 1552. Era então já Papa Júlio. A terceira e a última em 1562 a 1563, no pontificado de Pio IV. Em 1548, surge na Europa uma peste. Com isso, o Concílio de Trento tinha que ser, não é, entregue, ou tinha que ser dirigido, ou tinha que ser mudado de uma forma para a cidade de Bolonha. Lá, o governante não quis, não é, que essas sessões acontecessem nesta cidade, por intermédio de alguns papas germânicos, e o governante não queria receber estes papas. Ali teve que se suspender este concílio. Só em 1549 que vai se retomar mais uma vez este concílio, de novo na cidade de Trento, e ali vai se discutir esses outros assuntos. Por intermédio destes assuntos, nós vamos entrar agora na segunda fase. Já em 1551, o Papa Júlio I vai dar por retomar o concílio e as suas sessões voltam de novo na cidade de Trento.
Ali vai se discutir assuntos como penitência, como salvamento por intermédio das almas, questões como purgatório e algumas indulgências, não é, que eram tidas e achadas no meio da Igreja Católica Romana. E este concílio vai ter também uma paralisação por intermédio de alguns conflitos que estavam acontecendo no norte da Itália. E elas são suspensas, não é, em 1552, por intermédio desses conflitos. E nós vamos ver que essas sessões já aconteciam, tudo para que se pudesse restaurar a ordem no seio da igreja, pudesse se restaurar a ordem, não é, que estava a se perder por intermédio do clero, por intermédio dos bispos. Por causa dessa contra-reforma, nós vamos ver que esses concílios, ou este concílio, era muito importante, pois o povo, país da Europa, estava se desfazendo do catolicismo e era necessário que eles apertassem mais por intermédio desses concílios para que pudessem manter a autoridade da igreja e a sua forma de trabalhar no meio do cristianismo. O Papa Júlio III iniciou seu pontificado em 1550 e em 1551. As sessões do Concílio de Trento foram retomadas, dando início ao segundo período do concílio. Nesse momento, decisões foram tomadas sobre a Eucaristia, penitências e extrema unção. Conflitos entre as cidades do norte da Itália fizeram as sessões do concílio serem suspensas em 1552. O Papa Júlio III faleceu em 1555. Com a nomeação do Papa Paulo IV, ele não quis dar continuidade, não é, do concílio. Achou por certo paralisar com as sessões e ele vai morrer, isto é, em 1559. Ali, estes concílios estavam paralisados. Ninguém mais mexia, ninguém mais estava pronto para reunir ou para entrar em ação para que estes concílios pudessem retomar. Só em 1562, por intermédio do Papa Pio IV, que ele vai retomar com as sessões, ainda mais se tornando a última fase. Fase esta, não é, que nós vamos conhecer, que eles vão discutir assuntos como indulgências, salvação pelas almas, como nós já dissemos, questões como purgatório. Era isso que eles estavam a discutir. Parece que a população, por causa dessa questão, não é, da contra-reforma, estavam se afastando dessas questões dogmáticas que a igreja já vivia. E era necessário fortalecer isso, visto que o poder da igreja estava a ser ameaçado. E era necessário que esta fase da igreja, esta fase, não é, do concílio, que vai dar o seu início em 1562, vai dar o seu término em 1563. O Papa Paulo IV, sucessor de Júlio III, foi contra a continuidade do concílio. Seu papado terminou em 1559 com seu falecimento. Seu sucessor, Pio IV, reiniciou as sessões do concílio em 1562, iniciando sua última fase. Nessa fase, foram tomadas diversas decisões relacionadas à missão. Foram tomadas diversas decisões relacionadas à missa, ordens religiosas, hierarquia do clero, matrimônio, indulgências, purgatório, veneração de santos e de imagens, entre diversas outras. Com o término, não é, do Concílio de Trento, isto é, 1563, nós queremos voltar mais uma vez sobre a história do nosso reformista Martinho Lutero. Bom, esse foi um dos motivos principais que Papa, não é, os papas, os bispos, vão fazer pela primeira vez convocar, não é, o Concílio de Trento. Portanto, nós vamos ver que era necessário que esse concílio pudesse ser convocado por causa da contra-reforma. Agora queremos falar um pouco quais foram as razões, os motivos que esse monge, não é, que fazia parte do clero, fazia parte da igreja, não é, se desfazer. Bom, é necessário nós tentarmos entender que quando Deus quer intervir na história dos homens, nenhum ser humano tem capacidade de travar a ação divina. Talvez foi por intermédio disso, Martinho Lutero, ser movido pelo Espírito Santo, ser movido por próprio Deus, achou por certo, não é, divulgar as 95 teses lá naquela capela. Então nós vamos ver que os papas, os imperadores, os religiosos germânicos, portanto os ingleses e espanhóis, vão apoiando este homem. E era necessário
para que se pudesse se dividir, não é, aquilo que estava preservado, aquilo que estava apenas por intermédio da Igreja Católica Romana. E essa reforma que vai surgir trouxe consigo vários benefícios, várias formas de pensamento. Lá nós podemos perceber que sim, o Deus da história estava agindo por intermédio desse homem, para que a mensagem de Deus não pudesse ser de uma forma camuflada, de uma forma preservada, mas sim expandida a todo mundo. E por essa razão que este concílio tentou travar, não é, o envolvimento desta reforma, mas sem sucesso. Nós vamos ver que na Alemanha já se havia dado o início da primeira igreja, não é, luterana, que vai dar o nome do próprio fundador do protestantismo. Ali vai surgir a primeira igreja da reforma, que é a igreja luterana. Lá na Inglaterra, por intermédio do imperador ou do rei Henrique XIII, quis casar, mas o Papa não queria promulgar ou fazer a cerimônia do imperador. Ele quis e abriu sua própria igreja, a igreja anglicana. Fez também a sua reforma. Nós vamos ver na Europa a divisão da igreja, a separação entre o catolicismo e o protestantismo. E isso trouxe problema no seio da igreja. E era necessário convocar o Concílio de Trento para que se pudesse travar a contra-reforma e expandir a mensagem do catolicismo nas cidades ou nas regiões onde a reforma ainda não havia chegado. Vale lembrar que, logo nesta fase, as navegações europeias estavam ocorrendo. E essa foi uma das formas que os papas, ou que a igreja achou por certo, não é, levar a mensagem nas zonas onde não havia ainda, não é, a igreja, por intermédio, não é, da catequização dos novos conversos, das novas cidades, dos novos lugares. Vamos ver que a África, as Américas, começam a surgir, não é, papas, padres, homens ligados ao catolicismo, para que pudessem ensinar, não é, os credos católicos para essas novas pessoas. É ali que talvez a África vai receber pela primeira vez a Igreja Católica junto com a sua catequese, para que pudesse, não é, introduzir essas ideias católicas nesses novos mundos. Outro objetivo do concílio foi o de levar o catolicismo para as regiões recém-descobertas, com a África, América e regiões da Ásia. Vale lembrar que o concílio ocorreu na época das navegações europeias. Para expandir a fé católica, o concílio garantiu recursos e o direito de explorar economicamente as missões para diversas ordens religiosas, como os jesuítas, franciscanos e dominicanos. Essas ordens foram responsáveis pela catequização de povos de diversos países, inclusive do Brasil, hoje o maior país católico do mundo. Os objetivos principais do Concílio de Trento foram três. O primeiro objetivo principal do Concílio de Trento foi parar gradativamente com a contra-reforma, não é, produzida por bispo e monge Martinho Lutero. Era necessário parar, não é, com essa contra-reforma, pois estava a dividir a igreja. O segundo motivo principal e importante que se discutiu no Concílio de Trento foi a expansão do catecismo, a expansão dos credos católicos, dos ensinamentos da igreja em zonas novas como a África, como as Américas. Era necessário aproveitar com que as navegações europeias que estavam a acontecer nessa altura, levar consigo a mensagem católica, levar consigo ensinamentos católicos. O terceiro e o último principal objetivo que se convocou o Concílio de Trento foi para reforçar, não é, o desequilíbrio que estava acontecendo no meio da igreja, visto que um monge que fazia parte do clero, que fazia parte da igreja, se desviou, trazendo outra forma de interpretação da Bíblia. E com isso, não é, este concílio reforçou a hierarquia da igreja. Somente os papas, somente os bispos e os cleros tinham a parte fundamental do conhecimento da igreja. Só eles poderiam ensinar, só eles tinham a última palavra para com os ensinos da igreja. Então nós vamos ver que esses princípios eram importantes e foram fundamentados e discutidos lá nessas sessões, nas 25 sessões que aconteceram durante os 18 anos. Então nós vamos ver que era importante que este concílio pudesse acontecer.
E essas sessões vão ocorrer 3 fases, como nós já dissemos. É importante, pois o reformista Lutero estava a expandir de uma forma gradativa. E esses 3 fatores eram importantes serem discutidos, para além das indulgências do Tribunal de Santa Aquisição, do objetivo de salvamento das almas, como o purgatório, por exemplo, também como a forma de representação artística, por intermédio de modelos nus, de pessoas nuas, saíram lá fortificados de que não poderia mais acontecer isto, na Europa, por intermédio do olhar da Igreja. Então, nós vamos ver que a Igreja estava preocupada, principalmente a Igreja Católica, pois estava a perder o poderio, o poder, estava a perder a hegemonia na Europa. O protestantismo ganhou força, talvez o próprio Eterno estava em frente de tudo isso. Após a reforma luterana na Alemanha, a reforma continuou na Suíça, com o reformador João Calvino e a criação do calvinismo. Na Inglaterra, após o Papa não permitir o novo casamento do rei Henrique VIII, este realizou sua própria reforma, criando a Igreja Anglicana. O protestantismo também estava ganhando força na região escandinava. No início do clero reformista, participaram do Concílio de Trento, mas eles foram gradativamente abandonados. O concílio, ou sendo excluído dele, sendo totalmente excluído nas últimas sessões, a partir de 1562. O Concílio de Trento foi um dos concílios mais importantes da história do cristianismo ou da Igreja. De acordo com a nossa explanação, de acordo com nossos estudos que nós tivemos no programa de hoje, podemos compreender que lá foram fortalecidos os poderes, lá foram fortalecidos dogmas, ações e assuntos que tinham a ver com a Igreja. Através do alastramento do protestantismo, dessa reforma do Lutero, era necessário que se convocasse este concílio. Portanto, nós vamos ver que os papas, o clero, os próprios bispos estavam ali com a ideia de fortalecer o seu poderio, as suas ações, principalmente o poder da Igreja no reino da Europa. E, com isso, nós vamos ver que o Eterno, o autor da vida, o dono da história, estava presente neste concílio. E ele quis sim que surgisse, a contra-reforma na história da Igreja, para que se pudesse se alastrar o conhecimento a todo mundo. Esse tempo de renovação, que integra os conceitos de reforma católica e de contra-reforma numa perspectiva global e universal, assentou em 4 pilares: a reorganização da doutrina católica e da Igreja a partir do centro romano, a interação profunda entre política e religião, uma das dimensões da noção de confessionalização, o disciplinamento e vigilância da experiência religiosa e do comportamento dos fiéis, o encontro entre o catolicismo europeu e o resto do mundo, pese embora, em Trento, não se ter dito em consideração realidades extra-europeias. As decisões ali tomadas vieram a ter enorme impacto, também em África, na Ásia e na América. O Concílio de Trento foi um dos concílios mais importantes da história da Igreja. Trouxe consigo algumas benesses. Nós vamos ver que, por intermédio disso, alguns dogmas errados que a Igreja estava a propor foram contrapostos por intermédio dessa grande reforma feita pelo monge Martinho Lutero. E com ela vai alastrar o crescimento do conhecimento da Palavra de Deus e chegar até os dias de hoje. O Concílio de Trento teve seu início em 1545 até 1563. 18 anos de estudo, 18 anos de várias reuniões para que se pudesse parar com a contra-reforma. Mas Deus estava aos olhares dos seres humanos, estava em frente da sua igreja e era necessário que houvesse sim a reforma no seio da igreja, para que o conhecimento pudesse ser voltado para Deus, somente para Deus, e fosse entregue a todas as nações. Mas embora que nós vamos ver que por intermédio dessa contra-reforma vai surgir também, a catequização de várias zonas como a África, a América Latina, mas mesmo assim o Senhor tirou bênção naquilo que Ele não desejou. E a bênção surtiu até os dias de hoje. Por isso que nós falamos disso,
Por isso eu estou aqui a falar para você sobre o assunto de Deus, porque a reforma foi sim importante para que pudesse chegar até nós, até dia de hoje. Até nos dias de hoje, continuamos a fazer a reforma no seio do cristianismo, tentando chegar mais perto daquilo que é a verdade de Deus, a verdade sobre Cristo e a verdade sobre o Espírito Santo. Por isso, você que nos segue aqui em Crônicas Celestiais, mais uma vez, subscreva o nosso canal aqui no YouTube, é muito importante, não deixa de nos seguir, partilhe os nossos conteúdos e mais, nos ajude com aquilo que tu podes fazer para que possamos crescer como canal. E nunca se esqueça que a eternidade se aproxima. Te vejo lá. Aquele abraço.